Senhor. Olha, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma vez estar na tua casa para te louvar e agradecer o santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, obrigado pelo dia, pela semana que o Senhor tem nos dado, porque até que o Senhor tem nos sustentado, tem trazido para nós conforto nas nossas casas, Senhor. Mesmo até nas tribulações, nós temos vencido, que o Senhor tem segurado na mão de cada um. Senhor, que o Senhor possa visitar os leitos hospitais, Senhor. Trabalhe naquilo que cada doente precisar, mas eu sei que também é conforme a tua vontade, o teu querer. Também, Senhor, os que estão nos presídios, os que estão no mundo da droga, Senhor. Eu sei que tem almas aí fora sedentas de ti, mas as escalas dos olhos deles aí não caíram, Senhor. O Senhor vem retirar cada pena, Senhor, dos olhos dessas pessoas. Eles vêm se entregar ao Senhor e te adorar em espírito e em verdade, da forma que o Senhor merece. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Perdão por todas as nossas falhas e pecados. Perdão por tudo aquilo que nós fazemos que desagrada aos olhos do Senhor. Porque eu sei que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E o Senhor vê tudo aquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Nada fica escondido diante dos teus olhos. Porque o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Então, Senhor, não adianta nós fazermos coisas erradas, que é desagrado, Senhor. Porque eu sei que a conta um dia ela vai chegar. E que o Senhor perdoe as nossas falhas. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Como ele já essa oportunidade para denunciar essa noite. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Deus tem nos sustentado. Por isso nós estamos aqui. Estamos na casa do Senhor, onde nós temos a liberdade de adorar o Senhor, de bendizer o nome santo do Senhor, o único nome que é digno de toda honra e toda glória. Nós temos lutas, temos aflições, mas isso diante do nosso Deus se torna algo pequeno, se torna algo que não deve prevalecer em nossas vidas. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, como o Senhor tem sido fiel para conosco. Por isso é motivo de alegria quando nós separamos um dia como o dia de hoje, como a noite de hoje, para estarmos na casa do Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para agradecer o nome do Senhor, para pedir ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor, porque todos nós sabemos que nós precisamos aprender, principalmente aprender quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Muitas das vezes ainda eu, você, nós, muitas pessoas nos perguntamos quem é Jesus, quem é Deus, e nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. Muitas das vezes nós perguntamos, será que realmente existe Deus? Porque nós vemos tantas coisas no mundo, tantas lutas, tantas dificuldades, e nós nos deparamos certa hora com essa interrogação: será que verdadeiramente diante de tantas lutas? Mas aí quando nós analisamos a palavra, nós nos aproximamos do Senhor e aí que a nossa fé é acrescentada mesmo, que existe Deus. Quando nós passamos para imaginar, pode sentar, antes deixa eu dar um testemunho rapidinho. É sexta-feira, dia de bênção, eu caminhando de manhã, sempre caminho de manhã, muitas vezes eu vou, pego meu irmão, ele vai, outras vezes eu vou sozinho. E sempre quando a gente está sozinho, irmão, a gente pensa, a gente imagina, a gente vai vendo as coisas, vem pensamentos, e muitas das vezes nós paramos e caminhando, sempre o caminho ali na saída de Caratinga, mas não no asfalto, só na cadeira de lojamento ali. Se você for analisar o princípio de tudo, quando nós estamos pensando nessas coisas a respeito de Deus, no início de tudo, se você pegar lá, buscar
de tudo. Mas na fundação do mundo, nas coisas de Deus, se você for buscar lá o primeiro pingo, nós não vamos encontrar. Né? Não nos é relatado isso no princípio, né? Havia, né, os céus, a terra, né, o vento pairava ali, tudo fala como foi o início, mas e antes desse início? Né? Então são algo que nós separamos, irmãos. Não é errado você pensar, você questionar, você duvidar, você tem que buscar e chegar no ponto comum que realmente Deus existe. Há um ser supremo sobre todas as coisas, né? Nós precisamos crer nisso. Isso muitas das vezes é motivo de alegria para nós, que nos fortalece, né? Porque se nós formos olhar o lado negativo do mundo, irmão, todos nós já teríamos desistido, né? Porque tantas coisas ruins, nós também temos outras coisas boas, né? O Senhor tem feito para conosco, para aqueles que estão próximos de nós, ou para nós mesmos, amém? Eu quero então que os irmãos abram a Bíblia em 1 Crônicas. Um dia atrás aí eu falei a respeito aqui, aí eu quero trazer esses versículos aqui para os irmãos tirarem a dúvida, ou também para que não tenha falado algo que não estava na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 18 ao verso 26. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18 em diante. Deus é bom, irmãos. Deus ele é maravilhoso. Deus nos ama. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18 em diante. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, irmão. Depois eu vou tentar explicar um pouquinho a respeito desse texto. Rapidinho, também para tomar muito tempo. Diz assim então a palavra do Senhor no verso 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar o altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se, 21? 21, 18. Ah, tá. Já estou lá no 19. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, saindo da eira, e se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Amém? Só até aí, pode se sentar, irmãos.
Irmãos, diante desse texto, igual eu disse aqui há uns dias atrás no estudo, parece que eu citei esse texto de Davi aqui, né? E lembrando, eu quis trazer ele hoje para dizer aqui que quando o anjo do Senhor disse a Davi para ele ali fazer levar um holocausto para o Senhor, ele subiu ao monte, né? E naquele monte que ele subiu ali, né, em Gade, era, como disse, era um monte ali de Ornã. Ornã era o dono daquele terreno, onde Davi, vou explicar, aquele terreno onde Davi foi ali fazer sacrifício para o Senhor. Então, esse dono ali, antes de Davi chegar, o anjo já tinha aparecido para ele, ele já sabia que Davi iria ali fazer um holocausto, prestar ali sacrifício ao Senhor. E quando Davi chega ali e prepara ele, que foi ali para fazer sacrifício para o Senhor, levar um holocausto ali, né, para agradar a Deus, o que se fazia naquela época. Daí o dono da propriedade ofereceu para Davi o terreno, ofereceu a lenha para queimar, ofereceu os bois para o holocausto. Mas o que me chamou a atenção foi aqui, né, no versículo 24: tornou Davi a Ornã, não antes pelo inteiro valor, a quero comprar. Ele disse: não, eu quero sacrificar aqui, fazer sacrifício ao Senhor aqui, neste lugar, neste monte, mas eu quero pagar por isso. Eu quero pagar pela lenha, eu quero pagar pelo holocausto, eu quero pagar por este lugar, porque eu não quero dar nada para Deus que não me custe nada. Seria muito fácil, né, eu dar alguma coisa para outra pessoa que não me custasse nada. Eu pegar de fulano para dar para Bernardo, é bom demais, não está me custando nada. O que me chama a atenção aqui, né, em Davi é isso. Chamou a atenção dele, não quer dar nada para Deus que não me custe nada. Ele quer fazer algo para Deus que lhe custe alguma coisa. Aí tem quando nós vemos aqui, eu volto ali, mas Deus precisa de alguma coisa? Não, Deus não precisa de nada, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de mim, Ele é meu dono, Ele é seu dono, né? Ele é dono de Davi, Ele é o Criador, Ele é o Senhor de Davi. Mas o que eu quero chamar a atenção é para nós no dia de hoje. O que nós temos feito para retribuir aqui? Quando Davi faz isso aqui para retribuir o Senhor, é a maneira de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tinha feito para ele, porque tudo que Deus fez por Davi, escolheu ele como rei, o sustentou nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades, nas bonanças, em tudo. Então ele viu que Deus estava com ele, mesmo nos momentos de fraqueza, Deus estava com ele. Então ele, a maneira de retribuir o povo de Deus naquela época era fazer sacrifício. E hoje nós, qual a maneira que nós temos de retribuir a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas que Ele tem feito por nós, pelos milagres? Qual é a maneira que nós temos que fazer para agradecer a Deus? É estar aqui na casa do Senhor. É nos ajuntarmos para louvar a Deus, para agradar a Ele, para bendizer o nome dEle. Esse é o nosso sacrifício para o Senhor. O nosso Deus não quer que nós sacrificamos ninguém mais por nossa causa, porque o seu próprio Filho já foi sacrificado para pagar os nossos pecados. Então nós não precisamos fazer nada para pagar os nossos pecados. Mas a maneira que nós temos de agradecer a Deus é estando na casa dEle, fazendo a vontade dEle, né? Não vou falar aqui fazer a respeito de dinheiro, não. Amando os irmãos, amando uns aos outros, perdoando. Isso é a vontade de Deus que nós temos que fazer. É isso que Deus quer que nós façamos, irmão. Que nós perdoamos, que nós fugimos da aparência do mal, que nós andamos no caminho do Senhor, que nós oramos a Ele, que nós intercedemos por outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes eu vou trazer novamente para os dias de hoje, quando nós vamos fazer algo que é para Deus, o nosso pensamento, por causa da nossa fraqueza, da nossa pequenez, nós queremos dar
coisa que me chama muita atenção. Você imagina se o nosso Deus fizesse com nós o que nós fazemos com Ele? Imagina se Ele deixasse nós só para já conhece a Marlene? Deixa pra lá, deixa depois. Vou ver o fulano de casa. Quem gosta de ficar só na rapinha? Só lá para trás? Ninguém. Quem gosta de ser esquecido? Ninguém. E muitas das vezes o que mais nós esquecemos é de Deus. Nós nos lembramos dele quando nós estamos lá, fundo do poço. Uma frase que me chamou a atenção esses dias. Eu não consegui gravar totalmente. E quando nós precisamos de Deus, quando nós estamos no deserto, nós abraçamos Deus, nós juntamos Deus no deserto, porque lá não tem água, não tem comida, porque nós sabemos que o nosso Deus é o quê? É o nosso alimento, é o nosso suprimento. Quando nós estamos doentes, doloridos, nós buscamos a Deus e abraçamos tudo, Deus. Aí quando nós estamos na bonança, quando nós estamos curados, nós vamos lá e levamos para o diabo, o inimigo. Aí nós vamos para a festa, vamos lá festejar. Aí na igreja, vamos lá para o mundo lá, fazer isso, fazer aquilo, que nós estamos na bonança. Olha só, irmãos, o nosso agradecimento, quando nós estamos com o bolso cheio de dinheiro, você acha que nós vamos vir aqui buscar Deus na igreja? Nós vamos lá para o mundo, gastar todo o dinheiro lá, com pessoas que nem amigos nossos, só que para aparecer. Olha só o nosso caráter, nós falando de nós, não falando de mim também, não falando de ninguém, não falando de ninguém. Muitas das vezes nós, quando estamos bonitos na área, como diz que a conta agora, Deus está. Ou festejar cá, ou com aqueles amigos de lá, porque ali é só aleatório de oração, só na hora que eu preciso, aí eu vou neles. Irmãos, nós precisamos parar para conhecer Deus, analisar nossas vidas. Por isso que o mundo está um caos. Se nós fôssemos parar, eu volto a repetir, imagina se Deus nos tratasse como nós tratamos Ele. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Eu li a Bíblia hoje, você, nós. Quantas vezes nós pensamos em Deus hoje? Durante essa semana, quantas vezes nós paramos para agradecer? Oh, Deus, muito obrigado por essa luz, pelo sol, pelo calor, pelo frio, pelo alimento. Quantas vezes nós alimentamos, tomamos café, almoçamos, jantamos, nem lembramos de Deus, de agradecer a Ele, de pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Não, eu comprei o alimento, eu trabalhei, eu tenho arrogantes que nós somos. Deus não quer sacrifício nosso, nenhum mais. Deus quer o nossa gratidão. Só isso que Ele quer de nós. Ele não quer mais nada. Ele não precisa. Deus não precisa de mim, de você não. Eu vou negar Ele porque Deus precisa de mim. Não. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Nós é que precisamos de Deus. Aleluia. E nós tratamos a Deus mais uma coisinha ainda. E nós tratamos a Deus como se Ele fosse o nosso empregado. Nós tratamos Deus como se nós fôssemos o patrão. Deus, eu quero isso agora. Deus, me dá isso. Deus, me dá isso. Vai ali para mim. Vamos comigo ali. Vai ali. Irmãos, nós invertemos as coisas. O nosso Deus é o nosso dono. Nós não somos donos. Agora eu quero, Deus, eu quero isso hoje. Eu quero. Tudo bem, a palavra diz que nós devemos pedir sim. Mas nós também devemos aqui agradecer também. Ele manda nós devemos pedir, clamar, buscar a Ele. É isso que nós temos que buscar. Mas nós também temos que agradecer. É isso que nós precisamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas não seriam acrescentadas. Em primeiro lugar, buscar a Deus.
E o mundo aí fora tem amado mais a criatura do que o Criador. O mundo, quem não conhece a Deus, tem amado mais a criatura do que o próprio Criador, que é Deus, que é Jesus. Tem amado as coisas palpáveis, as coisas terrenas, esquecendo do verdadeiro amor, a essência de Deus. Eu falo isso, irmãos, e com certeza que nós, se nós, a palavra diz, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, todos nós iríamos para o inferno, porque elas são óbvias. Se pesar a balança aqui, ó, com dois pratos de balança, que as balanças tinham um prato de um lado e um prato do outro, se for ali o peso na minha vida, ela vai me levar para o inferno. Falando de mim, mas pela graça de Deus nós somos salvos, pela misericórdia dele. Não é porque eu estou aqui na frente, que eu sou bonzinho, que eu sou isso, que eu sou que eu vou para o céu, não. Nem sei se eu vou para o céu, porque se não for a graça dele me alcançar, nós temos que conhecer a Deus, conhecer a Jesus para nós sermos alcançados por essa graça. Porque somente pela graça dele nós vamos chegar ao Pai. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Era algo de testemunho, irmãos. Hoje é culto de libertação. Aproveitem. Já que não tem oportunidade. Vamos à paz do Senhor. Quem sabe que dia que foi ontem? Dia do mês. 27 de 11 de 2025. Ontem fez 2 anos que minha mãe está no leito, está agradecida. Eu não estou aqui para reclamar, para murmurar. O que eu vou falar aqui vai estar baseado no Salmo de número 125, verso 1 e o 2, que nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Meus queridos, no dia 26 de novembro de 2023, foi o último dia que minha mãe veio na igreja, com suas próprias pernas, andando, falando. Eu lembro que ela trouxe o dízimo dela aqui na frente, e sempre quando a mãe vinha aqui na frente, entregou o dízimo ou a oferta, ela sempre consagrava ao Senhor. Ela levantava a mão do céu, com a oferta, com o dízimo, para depois depositar no meu final. E eu aprendi tantas coisas com a minha mãe, enquanto ela pôde estar caminhando comigo. E a minha mãe, ela veio na igreja no domingo, dia 26 de novembro de 2023, veio na igreja, trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, e no dia 27 de novembro, dia seguinte, até o meio-dia, minha mãe estava no propósito, jejum e oração e leitura da palavra do Senhor. A meio-dia, minha mãe entregou o jejum ao Senhor, só passando a água, sempre de joelho, sempre lendo a palavra, por toda a dificuldade que ela leu até dia 27 de novembro de 2023. Mas ela não deixou de fazer, ela não deixou de agradecer ao Senhor, ela não deixou de estar louvando o Senhor, mesmo bugunando com sua voz, nunca deixou de louvar o Senhor. E
no leito de enfermidade que a minha mãe se encontra hoje, minha mãe nunca deixou também de louvar o Senhor. No dia 27 de novembro de 2023, até o meio-dia, a mãe estava louvando, glorificando, lendo a palavra e jejuando. A meio-dia ela entregou o seu jejum, sua oração, sua leitura da palavra, tomou um banho e almoçou. Em seguida, a vizinha chamou ela para dar para ela uma banana da terra, que ela gosta muito. Até então ela pôde comer, até então ela comeu. Em seguida, minha mãe, na verdade, ela não comeu essa banana, até então ela podia comer. E quando foi 1h15 da tarde, minha mãe já estava toda tortinha no hospital, do jeito que ela está hoje. Nunca mais a minha mãe pôde falar, nunca mais nós pudemos ouvir a voz da minha mãe, nunca mais a minha mãe pôde caminhar com suas próprias pernas, pôde cuidar do seu próprio corpo, nunca mais a minha mãe pôde comer nem beber água mais. Tudo até hoje é na sonda nasal. Mas nesta noite eu quero glorificar o nome do Senhor, meus queridos. Porque até aqui o Senhor tem cuidado da mãe. Até aqui o Senhor tem cuidado da Aparecida, cuidado dos filhos, da família, para estar cuidando da minha mãe da melhor forma. 2 anos no leito, numa cama, só de barriguinha para cima. Só move um pouquinho quando a cama levanta. Tantos minutos para alimentar, depois estica o corpinho novamente. Mas todos os dias, de meio-dia até 1h da tarde, eu vou lá fazer o meu horário de almoço com ela. E sempre eu coloco louvores para poder louvar. E sempre eu falo assim, mãe, Deus é fiel para a senhora, né, mãe? Ela levanta a mãozinha dela, a mão pode levantar com o celular, com tudo, e olha para o céu e faz assim com a mãozinha, glorificando o nome do Senhor. O Senhor não desamparou minha mãe nem um segundo. Nem um segundo. E 2 anos no leito de enfermidade, meus queridos. Minha mãe não tem um vermelhão no corpo para dizer que ali pode formar um machucado, para ficar perto e estar soltando. Não. O Senhor tem sido zeloso com ela, cuidando da sua pele, cuidando do seu sangue, cuidando de tudo. Minha mãe não tem um coágulo na cabeça, minha mãe não tem um coágulo no pulmão, não tem nenhuma mancha no pulmão, não tem nada no coração. Nem a infecção minha mãe não tem. Nem para dizer assim, a doutora é com anemia, pegando anemia. Não. Deus tem sido fiel para com ela e para com a família, com Deus nós. E para conosco também, irmãos. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem dado o maior apoio ali. A minha mãe, o Chico de oração, sempre está ali orando com ela. Sempre que pode estar ali. O pastor também sempre que pode estar ali. Orando, a irmã Sandra, a forma da irmã Sandra manter ali o creme hidratante da pele da mãe, eu louvo a Deus, porque quando ela vê que está acabando, a gente está passando outro e passando a notinha para acertar aquele creme. Não tem sido fácil, meus queridos, mas não tem sido impossível também. Deus tem cuidado dela, Deus tem sustentado ela. Ah, João Batista, mas aí ela não está devolvendo o dízimo mais. Sim, eu sou o procurador dela, sempre eu recebo e sempre, primeiramente eu tiro o dízimo, para depois começar a pagar as outras coisas. É o que ela me ensinou. Toda a vida minha mãe ensinou assim. Aprendi na palavra e sigo o exemplo da minha mãe. É sempre eu vou lá, mãe, entreguei o dízimo da senhora ontem, né, mãe? Ela levanta a mãozinha assim, ó, glorificando o nome do Senhor. Nunca deixou as lutas, as provações tirar a fé dela. Sempre uma mulher fervorosa em sua fé, em suas orações. Sempre ela me abraça, sempre ela me beija. Uns dias atrás nós passamos um susto muito grande com ela, mas foi apenas um susto. Mais uma vez Deus proveu com ela. Quando o médico achou que ela não ia acordar, de repente ela surpreendeu o médico e todos nós.
noite, toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse com ela. O Senhor tem um propósito nessa enfermidade que atingiu a vida dela. Deus tem um propósito na família. Muitas coisas já melhoraram na família, mas muitas coisas ainda vai melhorar ainda. Que o Senhor possa estar visitando o coração da minha mãe agora. Estamos todos os filhos, completando a obra da salvação da família. Tem muitas pessoas da minha família que ainda não conhecem Jesus. Mas aí tem visto a diferença de quem serve a Deus. Porque minha mãe, enquanto pôde, ela serviu o Senhor. Enquanto pôde, ela orou por mim e por você. Eu não vou dizer que ela não está orando ainda hoje. Tem até um momento do devocional, tem até um momento dela orar, falar com o Senhor. Sempre tem um radinho ali ao seu lado, sempre ela está ouvindo mensagem das igrejas evangélicas ali. E sempre ela fecha o olho, levanta a mãozinha, orando ao Senhor. Então não permita, meus queridos, que a luta, a adversidade venha tirar você da presença do Senhor. Mas que você possa sempre olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Glória a essa oportunidade em nome de Jesus.
mulherada e depois a sua oportunidade de fazer aquele que o Espírito Santo tocar no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Salmo 121. Levo meus olhos para o norte, de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não deixará ser. Eis que não deixará. Nem o Senhor, nem dormirá. O guarda de Sião. O Senhor é que te guarda. O Senhor é o sol, não te abençoará. No dia
Senhor está nos guardando a todo momento. Pastor, vou levar por dia das ofertas? Aleluia. Gostaria de saudar por a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. A igreja conhece bem esse hino, né? Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar ao que eu ganhei. Não sou apenas servos, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Jesus. Vamos dar essa oportunidade de orar por dízimos e ofertas, o pregador dessa noite. E eu agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Senhor. Grandes coisas tem o Senhor feito por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez, pelo Senhor ter nos concedido a oportunidade de poder estar aqui na tua casa, mais uma vez, para te louvar e agradecer teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, só o Senhor é digno. Estamos aqui, Senhor, somos gratos pela tua presença em nossas vidas, por você ter nos encontrado, por ter nos escolhido, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, e louvamos a Ti por isso. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através do Seu servo, e venha falar tudo aquilo que precisamos ouvir. E agradecemos também pelos dízimos e ofertas, aqueles que puderem contribuir. O Senhor abençoa cada um, abençoa cada família que está aqui, todos que estão aqui, que o Senhor venha abençoando, está guardando os familiares e livrando de todo mal. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Êxodo, e desde já agradecer aos irmãos que compareceram, agradecer o pastor pela oportunidade. Não é uma tarefa fácil, porque a responsabilidade é grande, está aqui na frente, e é isso, irmãos, que a gente venha ter coragem, humildade de estar à frente e fazer o ID do Senhor, que é importante para o nosso crescimento, que nós possamos estar alcançando vidas lá fora. Então, os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Êxodo 4, capítulo 4, versículo 1. Amém? O segundo livro da Bíblia. Foi de Gênesis. Diz assim o título: Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés
dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que vejam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que eles te não veem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, verão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não veia a estes dois sinais, nem ouça a tua voz, tomarás da água do rio, e as derramará na terra seca, e as águas que tornará do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei, ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. E tu falarás e porás a palavra na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será, pois, boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, porque farás os sinais. Irmãos, como os irmãos sabem, eu ainda vejo um pouco de dificuldade em interpretar, mas a palavra de Deus nos diverte, né? Que Deus, a vez que envergonhar dele, ele envergonhará de nós. Então, a gente vai tentando, vai esforçando que Deus nos mostre o caminho. Irmãos, aqui
dá para ver que não é só eu, mas Moisés, ele tinha um pouco de receio em falar com o povo, né? O povo do Egito. Por quê? O povo, né, de antigamente, né, do início, eles tinham dificuldade em crer, né? Em crer. E hoje não é diferente, nós passamos pelas mesmas coisas nos dias de hoje. Então, Deus mandou ele ir, Moisés ir, né? Para mostrar para o povo que Deus era com ele, né? E que Deus tinha propósito para o povo do Egito. E ele concedeu poderes a Moisés. Só que Moisés, no receio, ficava, né, um pouco cismado a respeito de que o povo ia achar, né, a respeito da palavra e dos sinais. E eu vejo que hoje não é diferente, porque nós passamos por situações assim, até chegar ao ponto, né, de diáconos que não estão acostumados a pregar, pastores, evangelistas. A gente tem que subir de degrau em degrau, não querendo alcançar assim aquele patamar mais alto de uma vez. Nós temos que ter humildade, conhecer as falhas, né? E também não deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós venhamos fazer o íntimo do Senhor. E aqui, Deus deu para ele o primeiro sinal, que é o sinal da vara, né? Que era para ele lançar a vara sobre a terra e imediatamente aquela vara virou uma cobra, né? E a palavra de Deus diz que ele se desviava da cobra, né? Mas Deus novamente mandou que ele pegasse aquela cobra pela cauda e novamente aquela cobra virou uma vara. E mais adiante, Deus disse para ele que tudo poderia acontecer, porque havia mais um sinal, né? Que era o derradeiro sinal, que era o sinal do sangue, né? Que era, ele tinha que estender a mão sobre as águas, né? Lançar a mão sobre a água, as águas do rio, e ela ia tornar-se sangue sobre terra seca. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Então eu quero dizer para os irmãos a respeito disso, porque pelo visto o irmão dele, irmão Arão, tinha mais profundidade, tinha mais crescimento, talvez tinha mais coragem também, né? Sobre as coisas que o Senhor pediu para ele fazer. E Deus, para tranquilizar ele, disse que seu irmão Arão ia com ele, né, ao encontro do povo e enviar. E o Senhor ia instruindo ele, né? E o Senhor tranquilizou ele, irmãos. Quem fez a boca do homem? Quem fez o homem? Quem fez o mundo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor. Então o Senhor estava dizendo para ele: vai porque eu vou te orientar.
tal. E às vezes nós ficamos em dúvida. Quando o Senhor pede, exige que a gente faça algo, né? Porque é o que o marido falou. Nós não precisamos, o Senhor não precisa de nós. Nós precisamos ir ao ir dele, né? Entender o que ele quer de nós. Talvez ele quer nos preparar, irmão. E se nós ficar de braços cruzados, às vezes nos perguntando, será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Mas o Senhor deu essa coragem para ele a respeito de Arão, né? Ele deixou, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, alegrará em seu coração. Aí, é o que eu digo, né? Às vezes nós precisamos de um apoio também, né? Porque às vezes eu sozinho, eu fico meio, né? Sem coragem. Mas coragem com outro irmão, e coragem. Sabemos que nós temos que, o mais importante nós temos, que é o Senhor em nossas vidas. E com a ajuda, né? Com o apoio do irmão, nós somos mais fortes, né? Com a graça de Deus, nós alcançaremos aquilo que o Senhor nos pede, né? Exige de nós. Às vezes, falta em nós coragem. Então, aqui ele diz: Pai, pois agora que eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Irmãos, quando Deus deu nós colocarmos sobre as mãos dele, nós não precisamos se preocupar não. Desse friozinho na barriga, ele é o temor que nós sentimos pela presença dele e pelo que nós há de fazer diante dele. Então, irmãos, ele disse: Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Quando a gente quer ser usado, quer ser instrumento na mão do Senhor, ele fala para nós, ele só nos usa. Nós apenas devemos permitir que ele nos use, né? Porque a fala dele, a palavra dele, é tudo dele. Não é minha, né? Não é do pastor, não é do evangelista, não é do diácono. A palavra é dele. Então, nós não devemos deixar ser levados pela emoção, né? Que o Senhor possa nos usar da forma que Ele quiser. E ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daqueles a quem tu has de enviar. Glória a Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te alegrará em seu coração, e tu dispararás e porás as palavras da sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca ensinando o que há de fazer. Aí, maravilha. Ele disse: Vai, irmão. Ele disse: Vai. Quando
É Ele que está te dando autoridade para você. Quando ele falar vai, você pode ir, porque a autoridade é dele, a glória é dele, e ele não vai te envergonhar. Pode ter certeza que se ele falou vai, é para vocês ir, não é para recuar. E aqui Moisés estava meio que recuando, mas através do irmão, através do seu irmão Levita, ele criou mais coragem. Mas aquilo era só um impulso, porque a coragem era o Senhor que estava permanecendo nele, era a coragem do Senhor que estava sobre ele, o Senhor que estava usando ele. O Senhor irou, sim, porque quem nos dias de hoje, se você pedir, fala assim, vai, faça algo, se a gente não fizer, seja qualquer pessoa no dia de hoje, vai ter que ficar muito bem explicado o tipo, porque não foi, porque não fez, porque o não é qualquer pessoa que aceita o não. E o não traz consequências, às vezes o resto do mal, né? E imagine, o irmão ali falou essa palavra, o irmão ali falou que que o Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor. O que o irmão ali falou? O irmão ali falou assim, imagina se o que nós pedimos ao Senhor, Ele não fizesse ou deixasse para depois, né? Às vezes muitas coisas que nós pedimos ao Senhor, Ele deixa para depois, mas Ele tem cuidado, Ele sabe a hora certa, né? E Moisés não estava animado, né? Aí, mas o Senhor, a todo tempo, o Senhor falando, vai, eu sou a tua boca, eu falo sobre a tua boca, e falava também sobre a boca de Arão, né? Mas é um incentivo, e às vezes, muitas das vezes nós precisamos desse incentivo, né? E ele falará por ti ao povo, e acontecerá o que ele será por boca, e tu será por Deus. Toma, pois, esta palavra na tua mão, com que farás os sinais. Senhor, Ele tem todo cuidado conosco, Ele permite nós passarmos por fome, Ele permite, mas Ele diz, vai, porque toma por tua boca, né? Ele fala por nós aquilo que, né, é preciso, e, irmãos, mais adiante fala que Arão vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele encontrou no monte de Deus o beijou. Deus anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que enviará, e todos os sinais que ele mandará. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor falará com Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu que o Senhor visitava os filhos de Israel, e o que via a sua aflição,
inclinaram-se e adoraram. Glória a Deus, porque foi os dois, né? Se encontraram e falaram, todas as palavras do Senhor continuou, né? Então, eu digo para os irmãos hoje, irmão, se é difícil para ir sozinho, quem sabe tem um irmão que você possa convidar para ir junto no ritmo do Senhor, né? É aquilo que o Senhor manda, ordena fazer, e às vezes fica meio complicado ir sozinho, mas nós não precisamos estar sozinhos, né? Estou falando de companhia física, porque nós não estamos sozinhos, porque tem o Senhor conosco, e o Senhor Salvador, Ele está conosco. Então, aquilo que eu não soube expressar aqui, eu já peço perdão aos irmãos, peço perdão a Deus, e Ele possa estar me usando cada irmão que tem interesse de estar tentando fazer o reino do Senhor, que seja da melhor forma, né? Que o Senhor possa estar usando nas nossas necessidades, que o Senhor esteja recebendo essa palavra, que Ele possa estar recebendo ela, e ao mesmo tempo Ele possa estar trazendo ela de volta para os nossos corações, de cada irmão, aqueles que estão ouvindo pela live, assistindo pela live, que possa estar abençoando cada um. Eu agradeço por contar, são poucas as palavras, mas não é por muito falar. Eu creio que o Senhor, aquilo que Ele agradou, Ele vai receber. Glória a Ele vai Deus. trazer glória para nós. É o que eu peço. Senhor, nos abençoando. Eu agradeço por oportunidade. Palavra de glória dentro desse texto, ele tem intimidade para falar com Deus. Mas nós temos Moisés que fala com Deus. Então, no nosso meio, muitas das vezes, existem pessoas que têm intimidade de falar com o mundo. E existe aquele que tem conexão direta com Deus. E todos os dois são importantes. Tanto que leva a palavra ao povo, quanto aquele que recebe de Deus. Você fique na posição de vaso, deixa Deus entrar. Hoje é um culto de libertação, não sei em que área da sua vida você necessita de libertação. E às vezes a gente olha para dentro e fala, eu não preciso ser liberto de nada, não. A gente sempre precisa ser liberto de alguma coisa. Às vezes é uma maquinha, uma oração, um pouco, às vezes é uma palavra mal falada que a gente falou. Às vezes a gente, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu admiro muito ela, e ela falou assim, olha, eu parei de fumar, parei de beber, mas existe algo dentro de mim que não consegue. Eu disse, fica tranquilo, Deus conhece por dentro do corpo. Tem coisas que às vezes a gente não consegue, só Deus pode tirar. Tem mágoa, tem tristeza, tem um pouco tá dentro de nós. E eu disse para ela que, para essa pessoa, que isso faz mal para a gente. Quando a gente sente o desejo, eu até ensinei para ela como é que a gente faz para arrancar isso do coração. Vocês sabem o que faz? Para arrancar uma lágrima, uma tristeza dentro do coração. Principalmente quando alguém fez pra gente, quem sabe? Você sabe? Deixa eu ser
ensinar. O caminho é orar para que essa pessoa seja abençoada. Aí você vai falar, pastor, é difícil. Quando você começa a orar, fala, Deus, perdoa o fulano de tal, usa ele, cura, liberta, prospera na vida dele. Irmão, é como se ele vai tirando um fardo de dentro de você e você vai se sentindo mais leve. Quando se assusta, você já nem se importa mais se a pessoa fez bem ou mal. O importante é que você já está se sentindo bem e não carrega fardo nem culpa por quem te fez mal. Você já prestou atenção que quem te fez mal vive muito bem e você fica doente? É você que fica ansioso, é você que fica depressivo, é você que fica triste, enquanto os outros estão vivendo bem. Não tire esse fardo de dentro de você, deixa Deus dominar a sua vida, seu ser, seu coração, sua alma, e você vai se sentir muito melhor, amém? Se coloque sobre os seus pés, vamos orar a Deus, lembrando que domingo pela manhã nós temos escola bíblica musical e à noite um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Eu quero convidar o Diácono Nelson para fazer essa oração final para nós, amém? Apresenta a igreja com a sua paz, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ir, por favor. Acontece com muita gente. Uma vez eu candidatei a vereador, eles me deram o microfone, eu falava, você passa onde eu quero falar. Eu não tinha nada para falar, eu disse, vai Moisés, o que eu vou falar aqui? Eu sei que eu falei as 2, 3 palavras, gente, não se passa falar comigo. É isso não. Então é desse jeito. Mas Deus bota a palavra na boca. Assim. Eu muitas vezes chega pessoa no meu serviço e às vezes problemático, coisa, e eu consigo às vezes pregar a palavra mesmo, mas do jeito que até eu penso que como é que eu falei essas coisas. Então é assim, Deus ele capacita. O irmão Milton falou coisas que às vezes até sem jeito de falar, mas Deus põe na cabeça da gente, põe na boca da gente. Mas então, é desse jeito, nós devemos de recuar, devemos de tocar em frente e Deus vai fazer algo grande na vida daqueles que têm coragem de, às vezes, falar. Eu, muitas vezes, lá no meu serviço, chega pessoa lá e eu falo coisa que, às vezes, eu nem sei como eu falei, mas vem de Deus. Mas então vamos terminar esse culto, essa oração. Pai amado, Jesus querido, nesta noite, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela presença do Senhor nesse lugar, a presença não só do Senhor, mas do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos do Senhor. Pai amado, estamos terminando uma semana de trabalho, uma semana de vida, e vivemos a Tua presença, buscamos a Tua presença. Todos aqueles que buscam a presença de Deus sempre encontrarão. Pai amado, Jesus querido, o Espírito Santo, e nessa noite é um culto de libertação. O Senhor possa vir estar libertando pessoas que estão enfermas, pessoas que estão no leito do hospital, já desenganadas dos médicos, mas que o Senhor possa estar ali, como às vezes não poderá voltar aquela pessoa a andar de novo, voltar aquela pessoa a ser revigorada, mas que o Senhor possa estar libertando a alma de alguém que já não tem mais condições de viver fisicamente, mas que a alma possa estar sendo liberta. Pai amado, quantos estão precisando da tua bênção? Quantos estão precisando de uma visita do Senhor no hospital, até mesmo no caminhar perdido, ali numa opressão, numa depressão? O Senhor possa estar visitando e se revigorando essas pessoas. Pai amado, quantos precisam nessa noite de uma bênção, de uma graça e de uma proteção? Pai amado, que o Senhor venha assim receber esse culto de adoração ao Senhor, esse culto de libertação. Pai amado, que o Senhor venha restaurar aqueles necessitados.
eles, o Senhor venha instruí-los, ó Pai, na sua presença, diante do Senhor. Pai amado, receba esse culto de libertação, esse culto de adoração ao Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero dar minha alegria pela presença das irmãs, né? Obrigado pela feliz quando vejo vocês aqui, né? Eu sinto que vocês gostaram, né? E vocês têm liberdade. A palavra de Deus diz que onde há a presença do Espírito Santo, aí há liberdade. Vocês têm liberdade, né? E já quero deixar aqui também um convite para vocês, né? Na virada do ano a gente sempre faz aqui um jantar, um culto de virada. Se vocês quiserem participar conosco, amém? Irmãos, estenda a água, irmãos. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no centro do Senhor Jesus, diga.